Como é que é para vocês ser mãe? Ser mãe, além, já me perdi do que disse há bocado, mas pronto, além de ser um sentimento muito forte, é uma grande responsabilidade a todos os níveis, desde que a criança nasce, durante o crescimento, depois há aquela questão de diferenças de fases de crescimento. Eles, quando são bebés, a responsabilidade é uma. Depois, quando começam a fase da escola, a responsabilidade já é outra. Quando entram na adolescência, é outra. Tem várias fases a nível de crescimento. Assim, ser mãe é muita coisa. É uma mistura de muitos sentimentos, de muitas preocupações e há de tudo um pouco. Também acho, é um bocado difícil porque chegamos a um ponto, eles começam a crescer, não sabemos como agir. Por exemplo, quando eles são bebés temos de ter uma maneira de falar com eles, uma maneira de agir absolutamente diferente a partir de uma certa idade. Tipo, são formas de agir completamente diferentes e como eles vão crescendo e aprendendo, nós também vamos aprendendo com eles. E assim, eles quando são pequeninos têm uma forma também de agir completamente diferente e quando vão crescendo vão começar a ganhar as suas formas de personalidade, as suas formas de feitio e pronto, é mais difícil nós lidarmos com eles como eles lidarem connosco, então também temos que aprender. Então também acho que é uma aprendizagem para o lado do filho e para o lado da mãe. Também, é porque nós também temos que aprender com eles, temos que aprender a lidar com a forma deles serem, a forma deles se explicarem na maneira deles, não é? Porque um bebê não se explica-se por choros, birras, e é uma aprendizagem, de facto é uma aprendizagem que nós temos também com eles. Eu acho que a parte mais difícil é quando eles são bebés porque choram. Nós já lhe demos de comer, já lhe mudamos fraldas, já está quase tudo pronto. Não percebemos o porquê. E não sabemos o porquê deles chorarem, acho que é a fase mais difícil. Quando eles começam a falar já é mais fácil. Agora quando eles não falam, já lhe dei de comer, já lhe dei tudo, o que é que falta aqui? O que é que está? É mais difícil. Ficamos sempre com a dúvida do porquê, o que é, o que não é. Pois, é mais estressante, é mais... Depois deles crescerem, é tentar, tipo, seguir o segmento de vida deles, é tentá-los ensinar sobre a vida. Assim, há educações completamente diferentes, alguns pais dão um tipo de educação, há outros pais que dão outro, são educações completamente diferentes. Na educação o mais importante é transmitir os bons princípios que se deve ter durante toda a vida, quer seja em pequeno, quer seja em grande. Sim, eu acho eles terem a perspectiva de vida, para saber o que é o bem, o que é o mal, o que é bom, o que não é, porque isso é um apoio um dos apoios mais importantes que eles devem ter, é nós transmitirmos sempre os bons princípios. Aquilo que eu também gostava de um dia transmitir ao meu filho, que acho que é aquilo que falho muito e acho que devia ser transmitido, é que mesmo com todas as diferenças somos todos iguais. Sim. O que é que isso quer dizer? É que mesmo sendo de cor diferente, mesmo tendo problemas ou outras coisas, é que somos todos iguais. Exato. E é isso que algumas crianças, infelizmente, ou os pais não explicam e elas não sabem e diferenciam na escola. E eu acho que tipo, devia de haver mais comunicação entre os pais e os filhos em relação a isso. Porque acho tipo, um bocado à parte. Eu, por exemplo, fui mais cedo e muitas das vezes vejo na escola ainda, porque ainda continuo a estudar, e vejo que há pessoas que metem, por exemplo, miúdos autistas de parte e opá, assim, eles são iguais a nós, eles até aprendem bem, apenas têm ali uma diferença pequenina, que acho que
é completamente injusto meterem a criança de parte e muitas das vezes acontece isso em várias escolas, em vários sítios e nem precisa ser só em escolas, até tipo em bairros, No dia a dia, na no rua, dia a dia, nos brincarem e supermercados, tudo, metem nos muito. cafés. Mas isso é tal questão, é a questão dos princípios que uma pessoa transmite na educação enquanto eles vão É crescendo. por isso que eu acho que é o principal, tipo, desde pequeninos eles começam a entender, porque assim, estão bom para o infantário, têm 1 ano, olham para uma criança, por exemplo, de cor diferente que eles começam a notar que há ali uma diferença. E eu acho bem eles começarem a notar isso e conviverem na mesma com a criança para perceberem, porque acho que não devemos ser tratados de forma diferente só por causa da cor, por causa de ter algum problema de género. E vê-se muito isto, porque os pais não se estão ao trabalho de sentar, infelizmente, com as crianças e explicarem: olha filho, esta criança está de cadeirinha de rodas porque infelizmente teve este acidente e ficou assim. Um dia podemos ser nós, porque nós nunca sabemos o dia da manhã e acho que tipo, os pais deviam de sentar mais com as crianças e explicarem. Mas é aquilo que eu digo, há formas diferentes de darem educação. Nunca podemos apontar o dedo porque assim é difícil dar educação. É um bocado difícil. Vai dependendo dos princípios que nós ganhamos, vai dependendo da própria educação que nos dão, da personalidade, da nossa personalidade de lidar com as situações. E as personalidades das crianças também. As personalidades das crianças também. E vai muito da forma como nós lidamos com eles. Porque às vezes também não é falta de educação. Às vezes é mesmo a personalidade da criança que não encaixa e que... Pronto. Sim, mas mesmo com a personalidade, cabe-nos a nós, família, pais, mães, tentar explicar ao máximo que não deve ser assim, porque é a forma errada. Porque a personalidade pode ser diferente, mas não tem que tratar a pessoa... Que eu digo, a educação começa em casa, mas não é só em casa, deve ser por todo lado. É por isso que eu acho que às vezes na escola transmitem coisas desnecessárias e, por exemplo, há coisas mais importantes para transmitirem e não transmitem. Por exemplo, tentam esconder o problema que a criança tem. Mas isso não é só a nível escolar? É a nível mesmo, familiar. Por exemplo, ATL. há famílias que falam de vários assuntos sem problemas, sem tabus com os filhos. E há outras que falar sobre um derivado tema já é um tabu porque parece mal, porque as pessoas vão apontar o dedo porque falam sobre certos e derivados assuntos, mas hoje em dia uma pessoa com os filhos deve falar de tudo um pouco para eles terem noção dos riscos que correm, do que é a vida, terem noção de várias coisas. Eu acho que hoje em dia já não vale a pena, por exemplo, chegar a um ponto de esconder a realidade aos filhos, porque Sim. mais tarde ou mais cedo, até nas escolas, eles vão começar a ouvir. E se não formos nós a chegar à beira da criança, sentá-la e falar à beira da criança, quando digo à beira de um adolescente, por exemplo, Que é a fase chegar, mais complicada. sim, chegar à beira do adolescente e lhe explicar as fases, porque há várias fases, eles vão aprender na escola. Então eu digo, eu prefiro que o meu filho chegue a casa e diga: mãe, tira-me esta dúvida, e eu chegar à beira dele e lhe tirar, do que ele ir para a escola, virar-se para um amigo ou para uma amiga: olha, tira-me esta dúvida. Porque talvez um conhecimento de um adulto não vai ser o conhecimento de um jovem. Mas para que isso aconteça, que ele chegue a casa e pergunte, parte de nós de lhes dar essa confiança e esse hábito de eles crescerem com esse hábito. Ou seja, qualquer dúvida que tenha, qualquer dúvida que tenha, chegar a casa e ter o à vontade, se sentir bem, quer com o pai, quer com a mãe, fazer as questões da dúvida que eles venham a ter. Não é tipo adolescente, falamos mais para adolescentes, pronto. As crianças às vezes têm aquelas questões, chegarem a casa fazerem uma pergunta: onde é que eu viste isto? Não sei o que mais, não sei o que menos. Não, tem que se explicar à criança ou ao adolescente, porque assim, estar a tentar esconder não é a melhor solução, porque vai chegar a um ponto eles vão saber. Na biblioteca, por exemplo, há livros sobre vários temas, por exemplo, sobre a sexualidade, sobre o período menstrual, tipo, aparece várias coisas destas. Se não forem os pais a dizerem, eles vão se dar ao trabalho de pesquisar. E às vezes podem pesquisar o errado.
é um dos grandes males que eu acho que existe hoje em dia. Que não quero dizer que seja todas, mas a maior parte das pessoas hoje em dia, nos dias que se vive hoje, as pessoas não se dão ao trabalho de falar desses temas, tipo períodos menstruais com as meninas, sobre a sexualidade com os meninos, fazer-lhes ver, quando chegam a uma certa idade, os cuidados que têm que ter, o que devem fazer, o que não devem, e depois eles acabam por ir por eles próprios e muitos acabam por fazer asneiras, né? Muitos, é por isso que, por exemplo, hoje em dia há muitas miúdas, que não são raparigas, são miúdas que são mães cedo, porque não há aquele à vontade de falar com o pai, ou falar com a mãe, ou perguntar, tirar dúvidas com a mãe ou com o pai, e depois são capazes de perguntar à amiga, ou à outra amiga, ou à prima, e depois acabam por há muita frase ficarem que eu perdidas ouço um muito, bocadinho. tipo, na sociedade, que não há dúvidas, agora tudo que querem saber sabem, e não é bem assim. Tudo que queremos saber, pronto, vamos à net, tem lá uma resposta, mas a resposta pode ser a menos correta. Tipo, há sempre mas alguma dúvida. as melhores respostas e as melhores... Bem de dentro de casa. Exatamente. É aquilo que eu digo, há sempre alguma dúvida, mesmo que venham pesquisar, há sempre alguma dúvida. Por isso que eu acho que a partir dos 10, 11 anos deve-se chegar à beira da adolescente. Até mais cedo, porque há crianças que vem um período aos 9. Acabam por ser mulheres muito mais cedo. Chegar à beira da criança e lhe explicar, olha, daqui a uns anos ou daqui a uns tempos pode acontecer cair-te uma pinguinha de sangue na cueca. Isso quer dizer que, pronto, explicar, e há pais que não se dão a esse trabalho. Logicamente que depois a criança, por exemplo, está na escola e um amigo ou uma amiga, olha, estás toda vermelha, e depois tipo há miúdos que, pronto, de bullying, de gozo, e estás toda cheia de sangue, e não sei o que mais, usam isso para, né? E a rapariga, não, que é isto? Tipo, é por isso que às vezes há muita situação de bullying, porque as miúdas e miúdos não têm conhecimento de algumas coisas e acabam depois de fazer aquela figurinha triste da situação, e depois os outros que já sabem um bocado mais, ou porque são mais velhos, ou porque já têm mais experiência de vida, acabam sempre por gozar, porque para eles é uma coisa normal, mas para quem está a passar pela situação no momento não é pelo menos normal, não é? Quer dizer, o período menstrual, se for uma miúda de 10 anos, o que é isto? Se não tiver conhecimento vindo da parte de casa, da família... pensa que se magoou ou algo de género. Acaba por ser mais difícil, mais complicado. Sim, e depois a criança pode ter vergonha até no dia seguinte voltar à escola, porque... Já com aquele receio de... Vão gozar, vão passar bullying. Por isso que eu acho que, tipo, os pais devem falar. Pronto, por exemplo, pode haver aquelas coisas, o pai falar com a menina, não há mal nenhum, porque acho que essas mentalidades têm que mudar. Porque não há mal nenhum. É pior se o pai não tivesse interesse em, tipo, explicar à filha, tipo, olha, vais ter o período menstrual, quando fizeres relações sexuais tens que usar cuidados. Pai, a obrigação do papel é dos dois. É o que eu digo, há situações, por exemplo, que a criança só tem um pai. É aquilo que eu digo, acho que não há problema nenhum apontar o dedo ao pai de explicar à criança. Não, porque está a fazer o papel. Porque está a fazer o correto, não está a fazer o errado. Precisa. Exatamente. E mesmo que haja um casal, acho que o pai deve ter tanta liberdade e liberdade de expressão como a mãe em explicar as situações, porque assim, não é só a mãe que tem esse dever, o pai também tem o dever de dar essas explicações, desde que se sinta à vontade para o fazer, não é? Porque se o pai não se sente à vontade, também não vai estar a falar de assuntos que não se sente à vontade, mas desde que se sinta à vontade, acho que também sim o pai deve fazer, porque fazem ambos parte da educação e do crescimento. Eu acho que hoje em dia ainda há aquela coisa, por exemplo, vamos a uma consulta médica, está lá um pai, e está aqui um pai com a criança, há mais tipo, ainda há aquele, não sei se é bem preconceito, mas aquela coisa tipo, um pai aqui não devia ser uma mãe, aí a mãe deixou a criança, está a trabalhar. Mas isso vem da sociedade retrógrada de pensamento. Mas é estúpido ainda, mas ainda há muito. Tipo, há uma consulta médica, infelizmente há muito, por exemplo,
no infantário, na altura, na creche, disseram, está aqui mais pais e tudo, e tipo, eu fiquei assim, mais pais é o normal. Ou, por exemplo, um casal, um pai e uma mãe, por exemplo, a uma reunião de um filho, é super normal, é o que deveria de ser. Deveriam participar os dois na vida do filho, mas ainda há aquela coisa, por exemplo, muitas das vezes nas urgências, você vai a uma urgência com o seu filho e vê muita gente olhar para o pai porque o pai vem à urgência com o filho. E, por exemplo, às vezes ou a mãe precisa de ir comer lá fora, troca com o pai e vê muitos comentários e as pessoas não entendem. Mas E isso eu é acho que, a tipo, mentalidade de cada um, porque mesmo na sociedade que se vive hoje, há mães, por exemplo, que não dão um espaço aos pais para também acompanhar, porque têm aquela ideia que a mãe é que tem que fazer, a mãe é que tem que acompanhar, a mãe é que isto, a mãe é que aquilo, e não, é errado, porque tanto a mãe como o pai têm o dever de o fazer. Tem que dividir, tem que, porque afinal o filho é dos dois. Sim. Tanto um como o outro tem E que como, fazer parte por exemplo, desses há momentos dos filhos. Muitos dizem, o pai abandonou, o pai isto, o pai aquilo. Mas também há mais que abandonam. Há mais também que abandonam. É por isso que não é o pai isto, o pai aquilo. Porque nós não sabemos o que está por trás. É. Muitas das vezes vem, por exemplo, uma criança com a mãe, mas não se sabe o que está por trás. Ou, por exemplo, com o pai, não se sabe o que está por trás. É por mais isso que eu acho fácil que para as pessoas apontarem o dedo e criticarem sem saber o porquê. eu Hoje em também- dia vive-se muito isso. Vive-se muito de crítica, de apontar o dedo, de falar das pessoas sem na realidade saberem o porquê. Sim. É mais fácil, olha aquele e aquela, apontar o dedo é muito mais fácil do que na realidade saber o porquê e às vezes fazia o melhor de querer saber o porquê e se calhar tentar ajudar. Do que Não estarem a tentar ajudar quem criticar. precisa nessas situações do que estar a criticar ou apontar o dedo. Porque normalmente aquelas que o fazem, ou aqueles que o fazem, porque também há homens que criticam os Sim. outros, era mais fácil pensar primeiro neles ou nelas do que estar a criticar o outro. Por Porque exemplo, quando se fala de educação de filhos, tem muito assunto à volta, tem é por isso é uma que eu digo, responsabilidade nunca muito se grande. deve criticar um pai e uma mãe, tipo, de uma educação que se dá, porque a educação é difícil de se dar. É difícil, por exemplo, você chega a casa ou chega à escola e, por exemplo, dizem assim, olha, o seu filho fez bullying com outro menino. Assim, você vai perguntar porquê que ele o fez se eu sempre lhe ensino, sempre lhe transmiti os melhores valores, as melhores coisas do mundo. E acho que muitas das vezes você tem mais experiências que eu, porque você já é mãe 2 vezes, muitas das vezes vê aqueles pais, por exemplo, aos barulhos na porta da escola e entre pais e mães, Não, senão há trabalho desnecessariamente. primeiro de saber o que se passou e Porque o assim, a realidade é essa, você pode transmitir os melhores valores, mas a criança chegar à escola e fazer o contrário. E deve-se perceber o que se passou, tentar tipo, explicar, não é se virarem contra os pais, porque assim, a realidade é esta, não quer dizer, por a criança ter feito, que a mãe não explicou. Sim, porque até há aquelas crianças que até têm os pais passam os melhores princípios, dão-lhe conhecimento de tudo, E dão-lhe chegam uma à boa escola e fazem educação o contrário. e junto com os outros acabam Fazem por ser o contrário, exatamente é igual. aquilo que eu digo. Às vezes os grupos acabam por ser todos iguais. Não... Eu acho que ainda há muito aquela, como por exemplo, como digo, entre mulheres, entre pais, há muito aquela coisa de apontar o dedo. Antes de tipo, chegarem, por exemplo, olha, o que é que se passou e resolver-se bem, porque eu acho estúpido uma mãe, um pai, ou por exemplo, 2 mães, 2 pais, se pegarem na porta da escola pelos filhos, porque eles são crianças. Mesmo em casa, eles não faz sentido. Primeiro, acho que se devem informar do que se passou e saber o porquê. E depois aí tomar o que tem que fazer, tomar a iniciativa de ver como há de reagir com Porque eles a vão se situação. pegar, eles vão, assim, infelizmente eles vão dar uma lapada aqui, outra lapada ali, eles vão andar à bofetada. Agora, para que é que vale a pena 2 mães se pegarem? Não vai resolver nada, ainda vai trazer mais confusão, porque as crianças vão ficar mais revoltadas e, por exemplo, vão para a escola, vão levar aquela revolta, então vão se pegar ainda mais os 2.
Como a tua mãe virou-se à minha, vamos nos pegar também. Não, acho tipo, deviam-se reunir mais como turma, como, por exemplo, os pais, por exemplo, às vezes apontam muito também o dedo ao professor. Mas a realidade é esta. Se para nós é difícil, às vezes, termos 2 filhos e tentar lidar com ele, imagina estarmos numa sala com 20 e tal alunos ou com 20 alunos, onde está tudo aos berros. Mas isso é porque as pessoas pensam e mentalizam-se que o professor também tem que educar. Não, o professor tem que ensinar. Não tem que educar. Nada mais apenas do que ensinar. Pode dar apoio numa situação mais difícil, há muita gente que infelizmente hoje tem problemas por causa mesmo da sociedade em que se vive hoje. Mas o professor, as pessoas têm que se mentalizar que os professores é para ensinar e para dar apoio em certas situações quando os alunos assim o precisam. Mas eu costumo dizer que tudo parte do princípio de casa. Como professores. Agora não é o professor que vai deixar de dar uma aula para dar educação ou para chamar para não fazer isto, quer dizer, tem que o fazer porque está dentro da sala de aula, mas as pessoas têm muito aquela ideia que o professor também tem que educar e não. Estamos a falar em relação tipo, a professores, por exemplo, há educadores. As educadoras, por exemplo, estão na sala, por exemplo, os miúdos caem. Ai, a educadora não viu, mas temos que nos lembrar. Mas isso eles também caem em casa, caem com os mais, caem com os pais, caem com os avós. Acho que os pais são um bocado exagerados, porque em casa se a criança cai, deixam cair. A realidade é esta. Então porquê que na escola não dizem da mesma forma? Porque a realidade é esta. Mesmo que seja uma educadora e 2 auxiliares. É a tal história que é mais fácil apontar o dedo do que fazer. Porque normalmente isso acontece com qualquer pessoa. Nós podemos estar com os nossos filhos em casa a olhar para eles e eles caem mesmo em frente aos nossos olhos. É o que tem que ser. É aquilo que eu digo. Por exemplo, mesmo às vezes nós só temos um e acaba por acontecer. É isso que e nas creches são 20 ou 15 com 3. Com 3 pessoas ou às vezes só com 2. A tomar conta deles. É difícil. Mas estas coisas são naturais de acontecer. É o que eu digo, é difícil. Acontece na creche, acontece na escola, acontece no dia a dia. São coisas normais. É por isso que eu digo, é um bocado difícil e não se deve apontar o dedo. Porque é difícil. Se para nós já é difícil em casa, às vezes com 2, imaginamos com 20. E às vezes eu digo, eu talvez não tinha o estômago delas, de estarem ali a ouvir os pais, porque já ouvi uma professora a dizer que é mais difícil lidar com os pais do que as próprias crianças. E eu concordo. Tem a ver com a personalidade das pessoas. Porque há pais, é aquilo que eu digo, há pais que às vezes vão para a escola, eu sou sincera, eu como miúda, adolescente, tinha vergonha da minha mãe ir reclamar aos berros para a porta da escola, sabendo que era uma coisa nada a ver de idade. E nem se justifica, não é? Porque depois envolve crianças. Coisas, são barulhos desnecessários, são discussões desnecessárias, depois uma coisa puxa a outra e depois acaba por ser sempre mais complicado. E não resolvem nada, quer dizer, acaba por a criança ficar com vergonha. Sim. Depois fica se calhar outras pessoas com vergonha que estão à volta e depois se isso for constantemente acaba por depois a criança ficar revoltada e acaba por depois ter comportamentos que não são deles, que não fazem parte da essência da criança. Também acho. Como por exemplo, há muitas crianças que às vezes aquilo que acontece em casa fazem na escola, mas eu acho que também tem a ver com a forma que os pais explicam. Por exemplo, como é que eu ia te explicar? A criança, por exemplo, pegas entre pais, discussões, a criança pode sair mais um bocado problemática e fazer isso, por exemplo, fazer isso na escola. Ser mais vingativa, virar-se contra os professores, contra as educadoras. E às vezes, as educadoras tentam perceber o porquê e não sabem. E também é do ambiente pesado que têm em casa. Sim, também. E depois as mães vão para lá reclamarem com as educadoras quando sabem que o ambiente é que está mal em casa. E logicamente que a criança, se está revoltada,
se está a pedir ajuda, entre aspas, vão-se virar contra aquilo que podem, que é para pedir ajuda. Ou às vezes não querem pedir ajuda, mas sim demonstrar a revolta que eles têm por algum motivo. Ou chamar a atenção. É, chamar a atenção. E às vezes é pela revolta que eles conseguem chamar a atenção. A atenção. É por isso que simplesmente um desenho ou qualquer coisa às vezes quer demonstrar aquilo que elas sentem. Como aquele auxiliar que nos disse, por exemplo, um risco. Às vezes nós olhamos para aquilo. É um risco, mas para a criança tem o seu significado. Pronto, para quem lida com eles acabam por perceber. Pronto, Mas é por exemplo que elas, é por isso que às vezes as educadoras escrevem em cima tipo o que a criança disse. Por exemplo, às vezes ela faz, a Joana, por exemplo, faz um boneco. Nós olhamos para aquilo, o que é aquilo? E ela diz-nos, olha, isto é humano, mãe, pronto. Para a criança ter significado. São riscos, mas para elas têm significado. É aquilo que eu digo, sempre alguma coisa que a criança demonstra tem sempre um significado. E às vezes os pais tipo, não se dão ao trabalho de... O problema é mesmo esse, é que hoje em dia os pais, além de estarem ocupados, alguns deles, outros não, não é? Mas com o trabalho acabam por se descuidar, entre aspas, da responsabilidade que têm com os filhos. Mas assim... E depois acaba por passar tudo ao lado. Só quando realmente a criança se demonstra revoltada ou começa a fazer algo que não é normal, é que eles param para pensar um bocadinho e se dão ao trabalho de saber o que é que se está a passar. Porque há muita gente que mete primeiro o trabalho. Tudo que seja trabalho, amizades, primeiro do que os filhos. Sim. E só quando existe algum problema é que eles depois batem com a cabeça e pensam... É por isso que eu digo, quando engravidei aos 17, tipo, há mais aquele preconceito, é 17, não vai demonstrar os valores que devia à criança porque está a crescer com a criança. Mas a realidade é esta, vê-se mães de 30 e tal anos, de 40 e tal anos, a ser menos mãe do que uma adolescente. É por isso que eu digo, porque a realidade é esta, uma coisa, pronto, aconteceu, pronto, a adolescente decidiu que a criança tem que vir ao mundo. Pronto, é adolescente, devia de crescer mais um bocadinho para ser mãe, pronto. Mas não quer dizer que seja menos mãe que uma mãe de 40 e tal anos. Não. Porque há raparigas que têm mais mentalidade tipo, com certas pessoas que sejam mais velhas. E é aquilo que eu digo, ainda há muito essa mentalidade. Como antigamente já era normal, tipo, serem mais aos 17, já era normal. Agora já é o fim do mundo. Mas é isso que eu não entendo. Porque assim, é uma coisa muito natural, porque se antigamente os que hoje têm 60 e 70 anos aos 16 já eram mães, ou muitas com 40 e 50 anos aos 16 já eram mães, porque é que tem que apontar ao dedo a hoje uma rapariga ser mãe aos 17 anos? Porque há aquela mentalidade que há muitos métodos contraceptivos, que há muitas coisas. Mas também há muita gente com 14, 13, 14... Embora hoje as miúdas com 13, 14 anos são capazes de saber mais do que eu com 43 e tu com 18. Sim. Mas se for pessoas com uma educação minimamente normal, acaba por haver muitas miúdas de 13 anos que, mas o problema se não tiverem a ajuda em casa, não é? Não são capazes de ir sozinhas, se calhar aos 14 anos, ir ao centro de saúde e dizer, olha, preciso da pílula, preciso disto, preciso daquilo. Mas a realidade é esta, mesmo você usando tipo, um método contraceptivo, até a própria médica, quando lhe dá esse método, o enfermeiro, quando lhe dá esse método contraceptivo, ele avisa, nenhum método contraceptivo é 99 eficaz. Não é? Nunca é aquilo que eu digo, não se deve apontar o dedo, nem ter a mentalidade, engravida-se agora porque quer. Não, porque pode acontecer. Pode acontecer, é aquilo que eu digo. Agora, tipo, antes de pegarem na adolescente, ajudá-la e antes de apontar o dedo, não. E eu vejo muito, tipo, muitos pais, muitas mães, vejo muitos miúdos na escola a apontarem o dedo, mas ninguém sabe o quanto essa rapariga, adolescente, está a ser forte para assumir uma gravidez.
Porque E a se já responsabilidade de ser mãe. se já para uma senhora de 30 e tal anos já é mais difícil, porque toda a gente sabe que a mulher quando engravida, A gravidez é sempre difícil, seja em que caso for. é o que eu estou a dizer, imagina uma Pode ser rapariga de mais 17, 16, 15 anos, já é mais difícil. Precisa ter E antes muito mais de apoio. esticarmos do que- a mão e lhe darmos os parabéns porque assumiu a grande responsabilidade, não. É criticar, mas a realidade é esta. Eu queria ver muitos no lugar dessa rapariga. Talvez não conseguissem. Há muita gente É tão que verdade hoje que em dia muitas não das tem vezes capacidade, nem tem aparece na força televisão para- a mãe abandonou a criança. Porquê? Porque talvez não teve a capacidade de aguentar. Mas Porque isso não- é pela falta de apoio que tem em casa é o dos que eu estou a pais. dizer. Porque não é fácil. Porque às vezes as próprias críticas vêm dos pais, não vêm de fora. E é Também, óbvio que se sim. os pais criticam, claro que toda a gente em volta da adolescente vai criticar. Porque se os Mas é pais o que eu digo, criticam, óbvio que vai ser antigamente, criticada por toda a gente. no tempo dos nossos avós, era normal engravidarem aos 17. Agora já é o fim do mundo. Não era normal, porque antigamente isto para se namorar, Deus me livre, tinha que ser com autorização, e uma vez por semana, e ao fim de semana, e era só até aquelas horas, e elas engravidavam na mesma. Engravidavam na mesma. Por E isso- acho, tipo, eu acho que antigamente uma mãe ainda dava mais a mão a um filho do que agora. Depende. Vai dependendo da pessoa, vai dependendo da mãe, vai dependendo Eu acho. da forma como se vê a vida, da forma. Lá está, é os tais princípios. E depois Acho é o aprenderes com a vida. Eu acho que viveres também não tem- diariamente. Nós passamos por várias etapas de vida. E com essas etapas todas a gente vai aprendendo. E ou aprendes aquilo que transmitem em casa que pode ou não ser o correto, ou vais aprendendo com a tua própria vida, com o teu próprio dia a dia. Mas mesmo a passar por elas, eu acho que também tem que ser a sua capacidade. Por exemplo, você já passou por isto, o seu filho vai passar por... Acontece por passar por igual. Se você, por exemplo, rejeitar o seu filho, você já passou por ela, já sabe quanto custa. Mas isso, rejeitar nunca é a solução para ser. É o que eu estou a dizer. Às vezes há pais, por mais que terem passado aquilo que passaram, rejeitam os próprios filhos. Tem a ver com a personalidade da Pronto, criança. é o que eu digo. Acho que às vezes não é por aquilo que passamos, mas sim pela personalidade da pessoa e pela forma da pessoa E a ser. maldade da pessoa em si também. Também. Se a pessoa Maldade é da uma pessoa, pessoa. confundes com maldade, não... É por isso que eu digo, o que é que vale a pena apontar o dedo ou criticar a pessoa do que ajudá-la? Agora a realidade é esta. Temos que bater palmas a uma jovem que assuma a responsabilidade De de ser mãe. ser Agora mulher. do que andarem aí a criticar, Pronto, assumir uma responsabilidade. Era mais feio não assumir a responsabilidade e abandonar a criança. Sim. Muito Não, mais. é mais bonito. Pronto, cometeu um erro. Eu sou sincera, eu acho que não é um erro. Porque eu já engravidei com 17 anos e acho que não é um erro. Porque um filho nunca é um erro. Um filho nunca acontece por acaso. Sempre há uma lição. Se a criança veio por algum motivo foi. Eu digo e volto a repetir, e foi aquilo que na altura senti. Acho que há alguma missão eles nos vêm trazer. É por isso que eu digo que a criança nunca é um erro. E quando acontece por algum motivo é. É por isso que eu digo que lá no fundo, tipo, acho mal de criticarem, abandonarem como alguns pais fazem. Porque é que o que eu digo, como a nós nos pode acontecer, pode vir a acontecer mais tarde a qualquer um. É verdade. A gente nunca pode apontar o dedo. É como diz o ditado, não te cuspas para o ar que te cai em cima. E acaba por ser realidade. Muitas mães criticam as filhas, ou pais criticam os filhos porque são filhos cedo e muitas vezes a parte deles também foram pais aos 16, 15, 17 e acabam por criticar aquilo que eles na realidade também foram. Pois. Portanto, não tem muita lógica criticar às vezes aquilo que nós próprios fomos. Mas que a gravidez é bonita, é. Só que também é meio complicada. Porque Pelo menos no primeiro filho, sim.
porque as hormonas, é aquilo que eu digo, a mulher nunca está, tipo, em si, porque as hormonas mudam, há aquelas alterações, a mulher fica mais estressada, às vezes o homem, por exemplo, diz assim, ai não, e a mulher chora por uma coisa de nada. Isso também tem a ver com a personalidade das pessoas. Não, é mesmo as hormonas, às vezes é mesmo as Então a hormonas. gente sofre de hormonas. Olha, eu quando engravidei do meu filho não tinha hormonas aceleradas e não chorava por tudo e por nada. Também tinha tempo para isso, não é? Mas, por exemplo, vomitava por tudo e por nada. Ah, pois essa parte é mais... Olha, não me lembro que essa Pois, parte é difícil. é mais Era de manhã à estressante. tarde e à noite, 24 horas por dia. Pronto, é mais estressante, não é... É estressante porque é o primeiro filho e a gente não está mentalizada, não sabe o que é que vai acontecer, não sabe o que é que na realidade é uma gravidez. Mas eu acho que... Depois tens o segundo, já é tudo na boa. Os desejos já são normais, as cabeças já são normais, o falarem mais alto, olha, fala para aí, mas não me chateias. Mas É na tudo primeira mais gravidez, normal. por exemplo, sai um bocadinho de sangue, ei, olha, temos que ir para a maternidade. Ah, mas isso na segunda é igual. A preocupação na segunda, nesses Sim. casos, é igual. Quer dizer, eu falo para mim, não é? Eu acho que é mais tipo a segunda, deixa ir. Não é bem A assim. primeira acho que é mais... Depende. Depende da situação da gravidez, depende da situação Sim. da pessoa em si, o psicológico. Lógico, sim, também depois- depende. Depende de várias coisas. Sim, isso também concordo. Os Às meses vezes- na primeira são diferentes, porque tu não sabes. Não sabes o que é uma dor de contração, não sabes o que é que vai acontecer durante aqueles meses, é os enjoos, é as dores de cabeça, é a má disposição, é o mau humor, é tudo e mais de alguma coisa. Na segunda não, mas as preocupações a nível de estás a perder sangue, essa preocupação vais tê-la, tenhas 1, 2, 5, 10, 15 Sim. filhos, acho que vai ser sempre a mesma preocupação. Mas a primeira gravidez, como por exemplo, chegámos à beira do médico, o médico diz, olha, você vai ficar internada porque vai ter o seu filho. Depois chegámos à sala de partos, às vezes perguntam-nos cada coisa e nós, tipo, sei lá, tipo, Isso aconteceu comigo. A primeira gravidez, eu fui para lá 3 dias, fui para lá supostamente com contrações dito pela médica e estava com contrações, mas estive lá 3 dias e mandei-me embora. Eu passava uma semana, meu filho nasceu com 8 meses. e eu também não senti nada. Eu era A assim, médica mas estava a dizer, que é isto? você, Contrações? Não precisa nada disto. você está com dores? Eu, não, quero levar epidural? Eu, tipo, sei lá, não estou a sentir dores nenhumas, tipo... E ao meu primeiro estava lá. Pois, é por isso que eu digo, tipo, na altura, tipo, não sentimos dores. Talvez depois Quer dizer, vamos nós sentir sentimos, não temos é noção do que é aquilo, porque é o Pois. primeiro filho. Sabemos lá o que é aquilo, sabemos lá o que é as das contrações, sabemos lá se aquela dor aqui ao fundo das costas, costas ou no é rim, na disso, é barriga, normal. se é das contrações. A gente não sabe o que é uma contração do primeiro filho. Antes de darmos grávida já tínhamos uma dor aqui ou aqui. Para nós era normal, então lá nós sabíamos que na Agora, no segundo gravidez... já não. No segundo já tens aquela noção do que é aquela dor específica ali. Já não dizes que é uma dor de rim ou porque é uma infecção urinária, porque é isto, porque é aquilo, porque já sabes que aquilo são as duas partes. A primeira vez passámos mais vergonhas. Não, a primeira vez somos mesmo tapadinhas de todos, somos mesmo ignorantes por não perceber Mas nada também há do médicos assunto. estúpidos. Também. Ainda me lembro, na minha primeira ecografia, fiquei a olhar para a médica porque não sabia o que ia fazer, que foi quando você foi comigo até, na maternidade, eu não sabia aquilo que ia fazer e ela, dispa-se, não sabe que é para se despir? Não, nunca Eu, tive tipo, grávida, não, então. tipo, nunca tive grávida, vamos despir para quê? Tipo, Nunca fiz este género de ecografias, sei lá eu como é que se funciona. às vezes os médicos também são estúpidos. E aquele senhor que nos atendeu na triagem, aquele médico, A enfermeira. o enfermeiro, foi super simpático. Explicou-te direitinho. Explicou tudo, ele. tudo direitinho. Mas também foi direto demais. Ele sabe que você pode chegar lá em cima, fazer a ecografia e correr mal. E tipo, eu pus-me a olhar para ele e Eu eu, também não é, como é que eu já estou. você está-me a assustar e eu ainda estou a assimilar que estou grávida e você já me está a assustar que pode acontecer algo de mal. Mas foi direto, só que explicou Mas tudo. é verdade, mas pode acontecer. Sim, pode acontecer. Podemos chegar à ecografia, infelizmente, pronto. Eu, a primeira gravidez de toda, sem ser o meu primeiro filho, aconteceu-me isso. A primeira ecografia que eu fiz foi aos 3 meses e o feto já estava morto há 1 mês. E tu não sabes, lá está, não sabes para o que vais e então a primeira ecografia tu ficas tipo, né? O que é isto? O que é que se passa?
não assimilas. E depois o médico diz, olha, vai para a maternidade e uma pessoa feita estúpida porque nem nos está a assimilar o que nos dizem, vai para a maternidade e chega lá e as pessoas perguntam, está aqui a fazer o quê? Mas você vem, então, mandaram para aqui. Eu pronto, já me mandaram para aqui, mas nem associei para o que era. Pois. É aquela falta de comunicação do médico para o paciente. Às vezes há médicos muito estúpidos que também não explicam e também acredito, também às vezes não seja fácil dar a notícia ao Sim, mas é paciente. que o problema é que dão-te a notícia e dizem para ir para o local, mas não te explicam porquê. Não Tipo, eu fiz explicaram. a figura triste de ir de um lado para o outro e chegar ao outro e dizer, olha, mas a senhora tem que ir embora para casa buscar o saco, você vai passar por um parto como se fosse um parto. Eu ainda me Okay, então, lembro. mas o outro médico não podia ter explicado. Quer Quando dizer, o você- momento já é difícil. Se não te explicam, tu perdes a noção do que vais fazer. Eu ainda me lembro quando você, por exemplo, foi buscar as malas do Enzo e tudo, e eu fui indo para a sala de partos, eu cheguei à beira do corredor, ouvia mulheres aos berros. Ouvia tudo aos berros. E eu, tipo, onde é que eu vim parar? Isto vai ser um Deus me E livre. tipo, mas será que eu vou conseguir Foi tão fazer verdade isto que e vou eu ter comecei força com para fazer isto? aquelas crises de ansiedade e comecei a chorar, que eu disse, onde é que eu vim parar? Ah, maternidade, filha. Tipo, eu só ouvia mulheres aos berros. Depois deixaram-me ali sozinha, eu tipo, onde é que eu vim É a parar? tal questão, é cada parte é um parto, cada pessoa é uma pessoa, cada... Mas, tipo, a primeira gravidez sem saber de nada, você vai parar um local que ouve as mulheres aos berros, depois fica ali, é a coisa mais chata. Mas isso é a tal história, tem a ver com a pessoa. Há aquela que vai, tem o primeiro filho e não diz nem um ai nem um ui porque nem tem tempo para isso. Há aquelas que são mães, pai, 3 ou 4 vezes E berram com são tudo. maluquinhas e põem-se para ali aos berros porque lhes apetece, porque é assim que gostam de ser. É bem da pessoa. Aquilo que é mais chato é você ter que estar deitada na cama, não pode mexer porque tem que ouvir o coração da criança, tem que ouvir as contrações, é chato. Eu acho que a mulher devia poder ir à casa de banho, voltar, porque é chato estar ali literalmente uma noite inteira, um dia inteiro na cama só. Mas isso nem todas as gravidezes são assim. No É teu caso foi muito de cada chato. adolescente, tinhas 16, foste bem aos 17? Não, tinha 17. Eu engravidei com 17 e fui mãe aos 18. Exato. No teu caso foi mais, tinha que ser mais controlado. É mais chato. Eu quando fiz isso chamam-se cintas, e quando fiz isso eu estava sentada numa cadeira. Não estava deitada na cama. Não, eu também já fiz as cintas sentada na cadeira. Na altura até foi No teu caso eras adolescente, tinha que ter muito mais cuidado, tanto contigo como com a criança. Com a criança, Tanto só para ti como para o bebê. Só que é mesmo chato estar ali deitada, não se poder movimentar, não se poder fazer nada. É É. mais chato. Mas é bom, é uma sensação boa. É. É uma sensação boa. E eu falo como mãe, falo como avó. A experiência de ser mãe é maravilhoso e depois a experiência de ser avó é maravilhoso é quando tu, como avó, consegues ver o teu neto nascer. E depois quando a criança sai, você parece que esquece tudo. E esquece, porque o Você nosso não- mundo depois é a criança que acabou de nascer. Literalmente você não se lembra. O Você nosso parece. mundo acaba por ser eles. Acaba ali. Parece É. que estamos é o melhor sentimento do mundo. Parece que tudo que está à volta desaparece e nós só nos Só existe focamos o fim. naquilo. É, É a melhor sensação. a sensação boa, é. É uma sensação única, que só quem passa por elas, na realidade, Que sabe. quando se quer ser mãe e quando se Sim. gosta do momento. É a melhor sensação que a pessoa pode ter. Às vezes nós não sabemos se choramos, se rimos. Opá, está ali. Às vezes acontece tudo ao mesmo tempo. Pois, Choras de emoção, rires Choro de de riso. nervos. choramos de alegria e depois ao mesmo tempo. É. De facto, o ser mãe é a coisa melhor que uma mulher pode passar na vida. Também. E na sociedade hoje, olha, o que podemos dizer é que seja mãe aos 14, aos 15, aos 17, sempre que precisar que peçam conselhos, que peçam ajuda. Se não for a mãe, ao pai, à tia, à avó, que seja outra pessoa qualquer, um professor, um psicólogo, porque há muita gente que não tem com quem falar por medo, por receio, por ambiente pesado em casa, por muito motivo. E as pessoas têm que pedir sempre ajuda
alguém. Que Sim. não se fechem no mundo delas, que não tentem Então é resolver pior. os problemas sozinhas, porque não é solução. Porque não se ajudam a elas, não se ajudam à criança. Nem é questão só de gravidez, é questão de tudo. De tudo. Na vida. Sim, Seja tem- que problema for, a pessoa tem tem que que pedir procurar ajuda. Ou um pai, ou uma mãe, ou uma avó, Porque pedir ou ajuda um professor, ou um psicólogo, ou uma pessoa qualquer. Pedir ajuda não é sinal de, olha, estou a ser fraco. Não, é sinal que, pá, todos na vida já pedimos ajuda, já pedimos algum conselho, já pedimos alguma palavra, todos nós temos que desabafar, algo do género. Tenham gostado e Até temos para que o fazer um próximo episódio com outro tema. Até para a semana. Até para a Até semana. para a semana. Então, Não não é foda-se o meu preciso. telefone.